E aí pessoal, hoje vou contar pra vocês alguns fatos sobre o grande físico do século XX. Irineu, você não sabe nem eu. Brincadeira, não é isso não. Mas sim, o grande pensador da teoria da relatividade, inventor de uma nova geladeira e judeu, Albert Einstein, ou Albertinho para os mais chegados, né? Vamos lá então. Albertinho nasceu na Alemanha, em Wurtemberg, em 14 de março de 1879, um pisciniano por chegados em signos. Quando nasceu, a cabeça de Albertinho tinha um formato muito estranho. Dizem que a parte de trás de sua cabeça era muito grande, mas após as primeiras semanas de vida, o formato foi ficando normal. Um ETzinho bem diferente, né? Ele demorou muito para conseguir falar, apenas conseguindo com 4 anos. Ele tinha um aprendizado muito lento quando criança. O começo do fascínio de Einstein pela ciência veio de uma bússola de bolso, que seu pai mostrou quando Einstein tinha apenas 5 anos. Ele se perguntou o que fez a ponta da agulha apontar apenas em certa direção, e não em nenhum outro lugar. Este foi o início de sua longa e ilustre carreira na ciência. Sempre foi muito curioso e tinha uma mente bem analítica. O primeiro artigo científico que ele escreveu foi aos 16 anos. O artigo chamava A Investigação do Estado do Éter em Campos Magnéticos. Acho que além de física ele também entendia química, né? Seus professores não o consideravam um bom aluno, e eles se recusaram a recomendá-lo para uma vaga adicional na universidade. Aos 16 anos, Einstein falhou na prova de entrada da universidade e teve que refazer a prova um ano depois. Se ele falhou na FUVEST lá da universidade dele, por que a gente não pode também? Não é mesmo? Hashtag cursinho 2018. Ao contrário do que muitos pensam, Einstein nunca falhou em matemática. Einstein era um aluno médio, mas a matemática era uma das áreas onde ele se destacava, sem surpresa, né? Einstein era alemão e judeu, porém renunciou à sua cidadania alemã em 1896, pois não queria entrar para o exército. Ele se tornou um cidadão suíço em 1901 e em 1940 conseguiu cidadania americana. Einstein nunca aprendeu a nadar, no entanto ele amava velejar e continuou a fazer isso como um hobby ao longo de sua vida. Além disso, nunca gostou de meias. Ele pensava que usar meias era uma dor e sempre fazia buracos nelas. Também odiava cortar o cabelo. Outro fato interessante é que ele sempre teve uma má memória. Não conseguia lembrar nomes, datas ou números de telefones. Um próprio Alzheimer Einstein, né? O lóbulo parietal no cérebro de Einstein era 15% maior do que o de um cérebro médio. O peso total do seu cérebro, porém, era menor do que uma pessoa do cérebro médio. Além do amor de Albertinho por mulheres, um dos outros que ele possuía era por fumar, e que era tão grande que ele usava seu cachimbo como um efeito calmante e estimulante de seus pensamentos. Conhecemos bem esse cachimbinho da paz que o Einstein usava, né? Einstein era um grande músico. Se todo seu gênio não funcionasse, Einstein poderia ter se tornado violinista. Ele começou a tocar desde os 5 anos e levava um instrumento com ele sempre, um próprio Da Vinci do século XXI, né? Uma coisa que ele sempre dizia é que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, pois o conhecimento é limitado, mas a imaginação rodeia o mundo. Tem que tatuar uma coisa dessas, né? Foi oferecido a Einstein a presidência de Israel, que ele recusou educadamente. Hashtag belo arrecadado e presidente. Tinha 1,75 m de altura, o maior sapão que você conhece, na certeza. Einstein era canhoto e não destro. Também nunca dirigiu um carro. Ele gostava de caminhar muito e sempre caminhava 4 km e 800 metros por dia. Adorava andar de bicicleta também. Durante muito tempo foi investigado como um espião soviético pelo diretor da FBI da época, J. Edgar Hoover. Criou também a bomba atômica, e logo viu que seus efeitos no Japão eram catastróficos. Logo começou a lutar pelo fim do uso de armas químicas. Também desenvolveu a teoria da relatividade, porém, ao contrário do que muitos pensam, ele não foi o total responsável pelo desenvolvimento da fórmula. Antes disso, alguns outros físicos já haviam pensado e inclusive publicado uma base teórica sobre ela. Galileu Galilei era o cientista favorito de Einstein. Teve uma filha ilegítima com sua paquera, Mileva Maric, que mais tarde se tornou sua primeira esposa. Casou-se com sua prima e manteve contato com outras 6 mulheres. Albertinho, o maior talarico que você conhece, né? Albertinho recebeu o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico e não pela teoria da relatividade como pensados por muitos. Durante seu primeiro casamento, vivia em certas condições com sua esposa, que mais tarde, o dinheiro que ele ganhou com o prêmio Nobel serviu como pagamento pelo divórcio. Albertinho morreu, 18 de abril de 1955, aos 76 anos, em Princeton, Nova Jersey, Estados Unidos. Infelizmente, quando Albertinho estava lá morrendo, as últimas palavras que ele disse foram em alemão, por uma enfermeira americana, que não falava alemão. E assim, as suas últimas palavras estão perdidas, porque a tiazinha não falava em alemão. O patologista que fez a autópsia do corpo de Einstein roubou seu cérebro e o guardou em um frasco por 20 anos. Ele, na certeza, é o maior fã que você conhece. Até o corpo do cara ele guarda. Seus olhos estão guardados em uma caixa secreta em Nova York. E esses foram alguns fatos da vida de Albertinho Einstein. Espero que todos tenham gostado.